O roubo da Mona Lisa. Nos começos de 1900, um pintor italiano escolhe a cidade de Paris para fazer avançar a sua carreira. Vincenzo Peruggia. Apesar da sua esperança inicial, o italiano não consegue ser reconhecido como pintor e acaba a sobreviver em Paris na qualidade de faz-tudo. É nessa qualidade que Peruggia tem acesso ao interior do Museu do Louvre. O museu tinha, com efeito, tido uma série de problemas com vandalismo e decide montar caixas de vidro em torno das suas obras mais famosas. E uma delas era precisamente a Mona Lisa. A mais conhecida obra de Leonardo da Vinci e um dos melhores pintores do Renascimento italiano, Leonardo da Vinci. Pouco a pouco, Peruggia começa a formar uma ideia: devolver o quadro à Itália. Atiçado pelo patriotismo, a unificação italiana fora apenas em 1830, e inflamado pelo sucesso da sua carreira de pintor, e acreditando genuinamente que a Mona Lisa fora roubada por Napoleão à Itália na campanha de 1793-1797, Peruggia decide roubar o quadro a fim de o devolver à Itália. Na verdade, o quadro nunca fora roubado, mas levado de Itália para a França pelo próprio Leonardo, em 1506, quando foi convidado pelo rei Francisco I para trabalhar para a sua corte. Algum tempo depois, Francisco I compra a Mona Lisa, que passa a estar em exibição primeiro em Fontainebleau e mais tarde no Palácio de Versalhes. No fim da tarde de 1 de agosto de 1911, o faz-tudo de Vincenzo Peruggia age. Com a sua farda fica dentro do museu, até mais tarde, e esconde-se dentro de um armário, numa sala perto daquela onde estava a Mona Lisa em exibição. Algumas horas depois, sai do armário, tira o quadro da parede e leva-o para uma escada de serviço onde lhe retira a moldura. Enrola a pintura e coloca-a debaixo do braço. Dirige-se a uma porta que dá acesso a um pátio com uma saída posterior, mas a porta está fechada à chave. Tenta forçar a porta com as suas ferramentas de faz-tudo, mas desiste. E acaba por tirar a fechadura e a maçaneta que guarda consigo. Houve então passos que se aproximam de si. A Mona Lisa estava no chão enrolada num lençol branco, junto a si. Mas era um porteiro do museu, que Peruggia conhecia, o qual acredita que estava a fazer trabalho para o museu, abre a porta e deixa-o sair com o quadro enrolado no lençol. Peruggia passa pela porta do pátio que dá acesso à rua sem ninguém o incomodar, porque esse guarda tinha deixado o posto para beber um copo de água e afasta-se tranquilamente do museu. Temos aqui alguns da época, muita gente da época, das peripécias de Peruggia a remover o quadro, a guardá-lo na escada de serviço, tirá-lo da moldura, a pô-lo num lençol, a sair para o pátio exterior e depois abandonando calmamente pela porta, uma das portas principais do Louvre para o exterior. Ninguém dá por nada no dia do roubo. O museu estava fechado, porque era uma segunda-feira. O primeiro instinto dos guardas foi que a Mona Lisa tinha sido retirada do expositor e levada até ao departamento de fotografia ou de conservação. Só quando perceberam que não estava nenhum dos dois é que souberam que havia um problema. A notícia espalha-se como fogo em palha seca, e em pouco tempo havia uma multidão à porta do museu exigindo explicações. O diretor do museu aparece à porta e admite a perda do quadro. O governo francês vê-se num grande imbróglio e dá ordem à polícia para dar máxima prioridade ao caso. Os investigadores da polícia seguem várias pistas e em 2 ocasiões chegam mesmo a interrogar Peruggia, mas não encontram nenhum lado suspeito e deixam-no em paz. A dado ponto, questionam também Pablo Picasso, uma vez que o pintor espanhol tinha estado envolvido num furto do Louvre de 2 cabeças de estátuas iberas roubadas em 1907 e conservara consigo uma delas, usando como inspiração a um dos seus quadros mais conhecidos, um autorretrato, que este está aqui em baixo. Claro que Picasso não teve nada a ver com este roubo. A reabertura do Louvre assiste a uma invasão de curiosos, ansiosos por confirmarem com os seus próprios olhos o roubo da Mona Lisa. A imprensa mantém a atenção sobre o roubo durante quase um ano, perdendo esse interesse apenas depois do desastre do Titanic, que foi um assunto bastante mais importante. Peruggia, entretanto, continua fazendo a sua vida em Paris, com uma Mona Lisa debaixo da cama, uma mala de fundo falso. Depois vai para Florença, para a Itália. Mantém a mala com a Mona Lisa debaixo da cama, diga-se de passagem.
Por vezes tira do esconderijo e fica a olhar sozinho para o quadro durante horas. Aparentemente ninguém sabia que ele tinha estes quadros consigo, embora haja umas suspeitas de um outro indivíduo, um falsário, mas nada disso é confirmado ou certo. Já em Itália, vivendo num quarto, em Florença, em 1913, escreve uma carta ao negociante de arte Mario Fratelli, admitindo ter a Mona Lisa e dizendo que a queria entregar à Galeria Uffizi, de Florença. Fratelli entra em contacto com o diretor da galeria e ambos encontram-se com Perugino num hotel. Perugino abre a mala, tira alguns objetos e abre por fim o fundo falso, exibindo o quadro aos seus visitantes. Estes perguntam-lhe se podem mostrar aos conservadores da galeria para comprovarem se é a mesma Mona Lisa e se esta está, sendo ela, em boas condições de conservação. E saem do quarto pouco depois. Este é o quarto do hotel onde Perugino foi detido. Sim, de facto. No dia seguinte, a polícia bate à porta do quarto, entra e leva Perugino detido. E a Mona Lisa, claro. O mundo inteiro toma conhecimento de que a Mona Lisa foi encontrada, 3 anos depois do seu desaparecimento. E o embaixador italiano em Paris comunicou ao governo francês que o quadro lhe será devolvido, mas não sem antes fazer um périplo por várias cidades italianas. Os jornais italianos tratam Peruzzi como um herói. É levado a tribunal e defende-se dizendo que não é um ladrão e que apenas queria devolver o quadro à Itália. Condenado a 1 ano e 15 de prisão, cumpre apenas 7 meses. Durante a guerra é capturado pelos austro-húngaros e fica como prisioneiro de guerra durante 2 anos. Tem um filho, regressa à França, curiosamente, enquanto trabalha como pintor, agora conseguiu, como Pietro Peruggi, mudou o nome ligeiramente. E morre em 1925. A Mona Lisa regressa ao Louvre e torna-se, até hoje, um dos quadros mais famosos do mundo. Não apenas por causa da sua qualidade, ou do seu autor, mas porque foi roubada, nestas peripécias tão estranhas, e porque este roubo aconteceu numa altura em que a influência dos médias se estava a estabelecer. Se tudo isso tivesse acontecido hoje, provavelmente o quadro não seria tão conhecido. Obrigado. Diz aqui algumas fontes. E subscreva o canal e me explica.